Colossenses 3,16. Então, o tema hoje é conhecimento gera edificação e louvor. Conhecimento gera edificação e louvor. E o texto bíblico diz o seguinte: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Amém. Então, quem de nós já ouviu uma mensagem de Deus, já teve um direcionamento de Deus, por meio de um louvor que estava ouvindo ou cantando? Quem de vocês? Amém? Eu também, várias vezes. Deus também fala por meio dos louvores, né? E Ele não fala somente pela leitura bíblica ou pela pregação, mas Ele fala ao coração, fala através dos louvores, enfim. E eu escolhi esse trecho para abordar de maneira mais específica, em um versículo só, porque essa passagem já é muito rica. No meu outro sermão de Colossenses a gente viu 19 versículos, agora vai ser um só, no próximo serão 10, mas esse texto tem muitas lições preciosas para nós. A música é importante demais na existência humana. Na verdade, a música existe antes mesmo do ser humano ser criado. Quando Deus estava criando todas as coisas, os anjos já haviam sido criados quando Deus estava criando aquilo que está sendo... A cachorrada está atrapalhando, né? Alguém ajuda ali, bota esse cachorro mais para longe, por favor. Quando Deus estava criando aquilo que está descrito ali em Gênesis, capítulos 1 e 2, na verdade, a música já havia sido criada, e Deus estava criando todas as coisas, ouvindo os anjos cantarem. E onde é que a gente lê isso na Bíblia? Em Jó 38, do verso 4 ao verso 7, diz assim: Deus perguntando a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com um cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de júbilo. Onde Jó ou nós estávamos, né? Ainda não havíamos sido criados, mas a música já havia sido criada e ela começou com Deus, e os anjos estavam cantando enquanto Ele criava todas as coisas. Será que a gente consegue imaginar um comercial de TV sem música? Ou um comercial na internet sem música? A gente consegue imaginar um culto sem louvores, sem música, só com oração e pregação? Fica faltando alguma coisa, não é verdade? Uma viagem sem música, eu não sei vocês, mas quando eu vou viajar, eu me programo, escolho as músicas que eu quero ouvir durante aquela viagem, e mesmo depois de muito tempo, quando eu lembro daquelas músicas, quando eu ouço aquelas músicas, melhor dizendo, eu lembro daquela viagem, e é sempre muito agradável. Essa música eu ouvi muito quando eu estava viajando para tal lugar. Então eu faço uma playlist, né? Uma lista de músicas para ouvir durante as viagens previamente selecionadas. Quando ainda no cinema os personagens não falavam, já havia música. O cinema mudo era mudo nos atores, mas tinha trilha sonora. A música hoje em dia é usada até no tratamento para algumas doenças, chamada musicoterapia. Isso aconteceu na Bíblia também, quando Deus enviou um espírito mau para atormentar Saul. Davi, tocando a sua harpa, fazia com que Saul ficasse mais aliviado, né? Aqueles espíritos maus saíam da presença de Saul quando Davi tocava a sua harpa ungida, né? E quando Eliseu ia profetizar, em algumas ocasiões ele pediu para que trouxessem um tangedor, alguém, um arpista, para tocar a harpa enquanto ele orava e recebia a mensagem do Senhor. Então a música é muito importante, irmãos. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver 3 recomendações
presentes nessa passagem que mostram como o conhecimento gera edificação e louvor. A primeira recomendação é que nós devemos ter a palavra de Deus em nós abundantemente. O texto diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós. A palavra de Cristo é o mesmo que a palavra de Deus. E aliás, há muitos outros sinônimos da própria Bíblia para a palavra de Deus, para o que hoje a gente chama de Bíblia. A Bíblia chama a si própria de as Escrituras, a profecia, a palavra, o mandamento, a lei, os estatutos, a palavra da verdade, palavras vivas e muitos outros sinônimos. E a palavra de Deus também possui símbolos sobre ela própria que são muito fortes para a nossa vida. A palavra de Deus é comparada como rocha. Quem está firme nela está firme numa rocha, não se abalará. A palavra de Deus é também comparada como um martelo que esmiuça a penha ou esmiuça a rocha. A palavra de Deus é forte ao ponto até de quebrar os maiores obstáculos que estão no nosso caminho. A palavra de Deus também é fogo. Ela aquece o nosso coração, ela nos ilumina, ela é lâmpada também. Quando Jesus estava caminhando rumo a Emaús, ele encontrou aqueles 2 discípulos, provavelmente um casal, e quando eles chegaram a Emaús, na sua casa, que estavam para jantar, Jesus partiu o pão e sumiu, e eles entenderam que era o Senhor ressurreto, olharam um para o outro e disseram: por acaso o nosso coração não estava ardendo quando durante o caminho ele nos explicava as Escrituras? A palavra de Deus aquece o nosso coração, aquece o coração do servo de Deus. É por isso que 2, 3 ou 4 dias sem ler a palavra, sem meditar nela, esfria. É por isso que a gente diz sobre alguém que está afastado da comunhão, que a pessoa está fria na fé, porque não está em contato com a palavra, que aquece. A palavra de Deus também é escudo. Ela nos protege quando a gente usa adequadamente. Ela nos protege dos males, dos perigos. Ela é como um capacete também que a gente deve usar na armadura da fé, que ela nos protege das ciladas, das setas malignas na nossa mente. Essa é a palavra de Deus. Ela também é espada. Deus compara a sua palavra como espada, e não espada cega, não espada de um lado só, mas uma espada afiada de 2 gumes. E nós somos convocados a lutar pela nossa fé, usando a palavra de Deus, que é essa espada afiada. Essa palavra que deve estar em nós abundantemente ou ricamente. Veja que só tem benefícios de conhecer a palavra de Deus. Não há nenhum malefício em conhecer a palavra de Deus. Não há reações adversas. A gente toma um remédio para dor de cabeça e ele pode ter reações adversas, né? Tem os remédios, quando você dá uma olhada lá na bula, tem uma seção que diz reações adversas. O que é que pode provocar de mal? Porque o remédio pode ser bom para uma coisa e ruim para um monte de coisas, de outras coisas. Mas a palavra de Deus não tem contraindicação. Nós devemos ser como uma esponja. E essa palavra, que também é água, é comparada com a água viva do Espírito Santo, deve estar em nós, deve nos encharcar. A palavra deve ser buscada com sabedoria. É o que diz o texto. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Infelizmente, alguns cristãos buscam a palavra de Deus ou desejam transmitir a palavra de Deus a outras pessoas sem a devida sabedoria. Como seria isso? Imagina uma pessoa chata, muito chata, que toda vez que lhe encontra quer lhe convencer do seu ponto de vista, seja qual for, uma questão política, ou sobre o seu time de futebol, ou que
você tem que tomar tal decisão, se mudar para casa A e não para a casa B. É chato isso, não é não? Toda vez que você encontrar alguém, ela vai querer lhe convencer. Mas às vezes nós crentes somos muito chatos, mas muito mesmo. Irmãos, eu convivo e eu tenho contato com muitos pastores, por conta dos seminários e por conta da igreja, enfim. E às vezes eu faço contato com um pastor ou outro, com algum irmão ou outro, uma vez na vida, para dar um recado só. E o abençoado salva meu número. Eu digo, eita, estou lascado. Todos os dias o cara manda uma mensagem. Todos os dias no WhatsApp. É a mesma coisa. Eu nunca respondo, nunca disse nem amém, mas o cara manda durante 2 anos, 3 anos, e tem alguns que não dá nem para bloquear. Mas por que isso é chato? Se a palavra de Deus, se não tem contraindicações? Porque a gente deve buscar com sabedoria, irmãos. Será que a gente não tem outra coisa para fazer? Será que a gente não recebe outras mensagens no WhatsApp, por exemplo? Que intimidade eu tenho com eles? Então a gente deve buscar isso com sabedoria. Você recebe isso também, André? Irmãos, ligar para alguém, falar com quem a gente tem intimidade, dizer irmãos, eu tenho uma palavra para você aqui, uma vez ou outra, é agir com sabedoria. Eu lembro de um dia que eu estava sozinho em casa, era solteiro ainda, e estava meditando uma passagem de Jeremias, se não me falha a memória, era Jeremias capítulo 31. E aí eu li a passagem, e falou muito comigo, e eu orei, e quando eu orava, Deus me inquietou, e eu pensei, essa palavra, Deus quer que eu compartilhe ela com alguém. E eu disse, puxa vida, com quem será? Tanta gente no mundo, quem será? E aí fiquei orando mais um pouco, disse, Deus, traz à minha mente, se é do Senhor, me traz à mente alguém para eu ligar. E Deus me trouxe à mente um amigo, e eu liguei para ele, e fui conversando, né? Eu disse, bem, se não for para ele, necessariamente, se eu me enganei, porque eu posso me enganar, Deus não se engana, mas a gente se engana, mas eu vou compartilhar um trecho da Bíblia. E eu falei, meu irmão, depois de conversar alguns minutos, eu estava lendo a passagem aqui, e eu senti que, da parte de Deus, que eu deveria compartilhar ela com alguém. Eu disse, pois não, meu irmão, está com a Bíblia aí? Estou. Ele estava em casa também. E eu disse, abre aí, Jeremias 31, e li com ele, né? E ele disse, Bruno, eu acabei de ler essa passagem e estava orando, e eu li essa passagem também, estava meditando nela. Irmãos, isso aconteceu uma vez na minha vida, nunca mais isso aconteceu. Mas a gente precisa ter sabedoria para buscar e para compartilhar a palavra de Deus. Talvez aquele seu amigo do trabalho, da escola, aquele seu vizinho não tenha se convertido ainda, porque é você que está pregando para ele. Que crente chato, insistente. Talvez alguém esteja pensando isso sobre nós. Toda hora que me encontra, às vezes, a melhor coisa é manter a amizade. E no devido tempo, na ocasião oportuna, a gente compartilha. A gente convida para a igreja. A gente deve se colocar no lugar da outra pessoa. Será que eu gostaria que toda vez que alguém me encontrasse, me convidasse para ir para a igreja dela? E a gente se encontrasse pelo menos 2 vezes por semana? Eu não gostaria. Eu acho que isso não é agir com sabedoria. Mas como a gente deve buscar a palavra com sabedoria? Transmitir deve ser com moderação, orando, pedindo a Deus que gere fome, gere desejo no coração daquela pessoa. Às vezes a gente entra em contato com alguém que está afastado da igreja, está afastado da comunhão, e a pessoa não quer mais conversa. Não quero mais, não vou mais para a igreja. Ah, tá bom, Deus abençoe. Você não vai ser feliz sem Cristo, mas que Deus tenha misericórdia de você. E a gente continua orando, depois ela aparece. Quantas vezes eu já vi isso? Aí outra pessoa prega para ela,
e ela se arrepende, se converte, às vezes manda até notícia que se converteu. Eu acho que isso tem mais efeito. Alguém ligou ali, né? Foi de todo o coração. Foi, ele ligou sozinho? Vamos orar mais, né, irmãos? Como é que a gente deve buscar a palavra com sabedoria, irmãos? Lendo todos os dias. Melhor tirar da tomada. Isso. Aí se ligar de novo, a gente para o culto e ora. Estudando a palavra com diligência. Está lendo a palavra e alguma coisa te chamou a atenção, grifa. Não é pecado riscar a Bíblia, não. Os muçulmanos não grifam o Alcorão. Eles não se sentam no Alcorão, né? Às vezes a gente está em pé, já aconteceu muitas vezes comigo, precisar sentar na calçada, o chão está quente e eu sentar na Bíblia. Tem irmão que fica horrorizado com isso, irmão, está sentado na palavra de Deus. Estou sentado não, meu irmão, eu estou firme nela. Tem irmãos até, eu já ouvi histórias de irmãos que repreenderam outros porque não tem aqueles marca-texto, verde limão, rosa choque e tal. Irmão, está pintando a palavra de Deus. Tô, irmão, para decorar, qual é o problema? E aí a pessoa fica atenta assim, vê que não tem problema. Os muçulmanos não fazem isso. Também com Deus que eles creem, é de dar medo mesmo. O sucessor de Maomé foi um camarada chamado Abu Bakr. E Abu Bakr disse o seguinte: ainda que eu estivesse com o pé no paraíso, não confiaria, pois Alá pode me puxar de volta. O nosso Deus é misericordioso. Ele quer que a gente decore a palavra dele, que a gente estude, que a gente aprenda, que ela habite ricamente em nós. Então, enquanto a gente lê, a gente medita, enquanto a gente estuda a Bíblia, quando a gente ouve a narração bíblica, tem sites hoje, vários, que você pode colocar para ir lendo a Bíblia e tem alguém que vai narrando a Bíblia para você. Se você tem dificuldade para ler a Bíblia, comece assim. Isso é buscar com sabedoria. Também é buscar com sabedoria participando dos cultos, estudando a Bíblia pela internet, procurando pregadores que pregam a Bíblia. A Bíblia. Não essas besteiras que tem uns caras por aí dizendo hoje que nós somos iguais a Jesus Cristo. Que blasfêmia, irmão. Nós somos pecadores. Jesus é santo. Jogue no lixo esse tipo de mensagem. Isso não é palavra de Deus. Isso é palavra de Satanás. Devemos ler também livros cristãos. Ocupar a nossa mente com o que é bom. E também conversando com os irmãos. É assim que a palavra de Deus, a palavra de Cristo vai habitar em nós ricamente. Alguns de nós, às vezes, queremos dar desculpas para os outros. Eu não consigo decorar versículo. Consegue? Consegue? Eu vou provar que consegue. A maioria de nós aqui já era adolescente, no mínimo, quando surgiu o telefone celular. E antigamente, quando os números do telefone das casas tinha 7 dígitos na época, né? A gente decorava o número da nossa casa, dos nossos amigos, dos nossos parentes mais chegados. Era ou não era? Decorava sequências de 7 números. A gente decora o que a gente precisa, o que a gente dá valor. Se a gente der o devido valor à Bíblia, a gente vai decorar longas passagens, porque é a palavra de Deus, e a gente só tem a ganhar com isso. Na escola dominical, muitos de nós aqui, quando éramos crianças, decoravam, hein? Salmos e mais salmos. É possível. Não é preciso ter aquela mente de Silas Malafaia, aquela memória dele, né? Aquilo ali nem todo mundo tem, é verdade. Pouca gente tem, eu não tenho, mas dá para decorar muitas passagens bíblicas. Quando a gente lê várias vezes, a gente decora. Agora, quando a gente nunca lê, não vai decorar nunca. A segunda recomendação que esse texto nos dá é que devemos fazer o pastoreio mútuo. Pastoreio um dos outros. Que conversa? É o que está no texto. Veja só: ensinai e aconselhai-vos uns aos outros. Ou ensinem e admoestem uns aos outros, como está na sua Bíblia.
Ensinar significa ensinar o que se deve ser feito, e instruir, ou aconselhar, ou admoestar é ensinar o que não deve ser feito, é corrigir. Esse texto nos mostra que há trabalho para todos os cristãos. Deus deseja que haja esse pastoreio mútuo. A Bíblia mostra que há pelo menos 7 tipos de pastoreio. Primeiro, o pastoreio literal. Havia homens que pastoreavam ovelhas. Segundo, o pastoreio político. Em 2 Samuel 5,2, Deus disse para Davi: você vai ser o pastor desse povo. Deus escolheu os seus reis, especificamente Davi, para ser rei e pastor do povo. Terceiro tipo de pastoreio que a Bíblia menciona, o pastoreio de Deus Pai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O quarto tipo de pastoreio é o pastoreio dos falsos profetas, mencionado lá em Jeremias, mencionado em Ezequiel e também em João capítulo 10. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. O ladrão são os falsos mestres, os falsos profetas de Israel, que só queriam a lã das ovelhas. Em quinto lugar, o bom pastoreio é o pastoreio do bom pastor, também em João capítulo 10. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas, o Senhor Jesus Cristo. O sexto tipo de pastoreio é o pastoreio como a gente está mais acostumado, quando Deus escolhe alguns servos e servas seus e suas da igreja para liderarem. E aí, André é pastor, eu sou pastor, nesse sentido. E o sétimo tipo de pastoreio que a Bíblia ensina é esse presente aqui em Colossenses 3,16. Instruir e aconselhar-vos uns aos outros. É o pastoreio mútuo. Por várias vezes nós lemos sobre ele na carta aos Hebreus. Estimulem uns aos outros. Isso é pastoreio. Esse pastoreio mútuo deve envolver ensinamento e aconselhamento. O Russell Norman Champlin, um teólogo já falecido, grande escritor, nos alerta sobre 10 questões que são necessárias no ensino, ou as 10 vantagens do ensino cristão. Primeiro, ensinemos por meio de palavras, pela mensagem dos hinos, pela força do exemplo. O ensino faz parte da grande comissão, isto é, Jesus nos mandou fazer isso, ensinar tudo que Ele nos ensinou, ensinar as pessoas a guardarem tudo que Ele ensinou. Segundo, os dons espirituais existem para servir de auxílio no ministério do ensino, e o alvo de tudo é a maturidade espiritual, o crescimento e o aperfeiçoamento dos santos, o aperfeiçoamento da igreja. Todos devemos aprender. Terceiro, os verdadeiros mestres são dádivas divinas à igreja para seu benefício, e o dom do conhecimento, ou palavra do conhecimento, é dado especialmente aos mestres, a fim de que sejam eficazes em seu ministério. Então, em todas as igrejas é necessário que o pastor seja apto para ensinar. Número 4, o ensino tem um efeito edificador. Portanto, é importante, se a igreja tiver de ser edificada, o ensino é vital para esse propósito. Não existe cristianismo sem ensino, sem doutrina. É como querer jogar futebol sem a bola. Pode ter os jogadores, pode ter o campo, o juiz, a ambulância, a polícia, a torcida, os ingressos vendidos. Mas se não tiver bola, não tem cristianismo, não tem futebol. Se não tiver doutrina, não tem cristianismo. Quinto lugar, as escrituras sagradas nos foram transmitidas nessa forma, escrita mesmo, a fim de que o ministério do ensino fosse facilitado e se tornasse mais eficaz. Hoje nós temos a palavra de Deus escrita, e ela custa baratinho. Qualquer um de nós tem condições de comprar uma Bíblia. Se não tiver, baixa de graça na internet, baixa no celular, ou lê de graça na internet. Ou pede a gente, que a gente arruma uma.
Sexto lugar, acima de tudo mais, Cristo foi o Mestre Supremo. O pastor tem pregado sobre isso. Se seguirmos o exemplo que nos deixou, sem dúvida haveremos de ensinar. Sétimo lugar, aqueles que somente evangelizam, só pregam mensagens evangelísticas, negligenciam o ensino cristão. Terão de contentar-se no futuro com uma igreja infantil, carnal, com disputas e cisões. Um povo faminto espiritualmente será um povo infeliz. Então, em muitas igrejas, no domingo à noite, a única mensagem pregada é uma mensagem evangelística, mensagem para os incrédulos. Irmãos, nós precisamos alimentar as ovelhas e não pregar somente para os incrédulos. Ovelha só come comida boa, adequada. Bode come qualquer coisa, se brincar come até lata. O domingo é o dia em que a maioria de nós pode vir, é o dia que enche a igreja. Por isso a gente prega a palavra de Deus, não somente mensagens evangelísticas. E elas também convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo. Número 8, a ausência de ensino cristão arma o palco para a apostasia. Aquelas igrejas que não discipulam são aquelas igrejas que os membros mais se desviam. São as igrejas que muitas vezes mais evangelizam, mas os crentes não se firmam, porque não há discipulado, não há ensino. E aí quando vem qualquer dúvida, qualquer tribulação, elas apostatam da fé. Número 9, chega um tempo na vida de cada crente que se espera que ele se torne um mestre e não apenas um aprendiz. Os hebreus foram repreendidos com isso. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 12, a gente lê exatamente o seguinte: de fato, embora já devesse ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Você que é cristão há 2, 3 anos ou mais, já leu a Bíblia toda? Tem firmeza em Cristo? Já consegue pregar o Evangelho para outras pessoas? Ainda não? Deveria já conseguir. Deveria pregar o Evangelho para outros. Deveria ser um crente maduro. Dar frutos para a glória de Deus. 10º lugar. Observemos a importância emprestada por Paulo à necessidade de haverem homens bons que sejam mestres de outras pessoas na fé cristã, para que esta possa passar de uma geração para outra. Paulo fala isso em 2 Timóteo 2:2. Ele diz: o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos, para também ensinarem a outros. Paulo ouviu o Evangelho, creu, discipulou Timóteo. Timóteo virou pastor da igreja em Éfeso. Timóteo tinha então que escolher alguns outros para serem os líderes do futuro. Um bom líder deixa sucessores: Moisés, Josué, Samuel, Jesus. Nós também devemos deixar sucessores. Então todos os irmãos devem ser bem instruídos biblicamente para edificar todos os outros irmãos. Isso é o pastoreio mútuo. É quando a gente liga para alguém, quando a gente manda uma mensagem, quando a gente pergunta como é que a pessoa está, como eu posso ajudar, quando a gente ora um pelo outro, quando a gente visita. Isso é o pastoreio mútuo. Deus quer que isso aconteça. O ensino e o aconselhamento devem ser também com a palavra de Deus e com a música. Por exemplo, em Deuteronômio 31:19, Deus diz para Moisés: agora então escrevei este cântico para vós e ensinai-o aos israelitas. Fazei-o conservá-lo na boca, para que ele seja minha testemunha contra o povo de Israel. E em Deuteronômio capítulo 32, do verso 1 ao 43, nós temos ali uma música que o povo de Israel devia cantar sempre. Aquela música era a doutrina que Deus tinha passado para Moisés, e Moisés tinha que passar para os outros. Que coisa fantástica, irmãos. A gente aprende muito mais cantando muitas vezes do que ouvindo mensagens, palestras, porque toca mais na emoção, toca no coração.
E a gente decora muito mais músicas do que discurso, ou do que passagens longas da Bíblia. É mais uma forma de a gente de nós sermos instruídos pela palavra de Deus. Vocês já pararam para pensar? Deus deu letra e música a Moisés. Como foi isso? Deus deve ter cantado para ele. Você já imaginou o privilégio? Deus cantando para Moisés? Deve ter sido assim que aconteceu. E aí Deus disse: agora ensine. Moisés aprendeu, porque ele teve o melhor professor que poderia existir, e ele ensinou essa música para o povo. Que tipo de música nós andamos cantando? A Bíblia não proíbe que nós cantemos o que a gente chama de música secular. Não é pecado, não é pecado. É necessário, no entanto, fazer uma distinção entre música profana e secular. Secular é simplesmente não religiosa. Profana é que ensina imoralidades. É que o conteúdo dela não é adequado para um cristão, seja numa música, num filme, num livro, numa conversa, numa piada, o que quer que seja. Quando Paulo estava preso em Filipos, a gente cantou sobre isso há pouco, ele estava com Silas na cadeia, e ele esperou que desse meia-noite, por volta da meia-noite. E aí, por volta de meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que presos mais inconvenientes, hein? Por volta de meia-noite, o pessoal querendo dormir. Não foi isso. Eles esperaram que houvesse silêncio. Antes disso, os presos deviam estar conversando, contando piada, sorrindo alto, até brigando entre si, talvez. E aí o sono foi chegando, as horas foram passando, o silêncio foi tomando conta, e aí sim, eu imagino que Paulo deve ter orado para Silas e vamos orar em voz alta, para esses presos ouvirem sobre a nossa fé. Vamos cantar também. Irmãos, orar quando está tudo difícil é normal. Agora, cantar não é brincadeira não. Paulo e Silas não somente oraram na prisão, eles cantaram louvores a Deus. E eles fizeram isso quando estava no mais perfeito silêncio. Porque cantar músicas cristãs também é uma forma de ensinar a mensagem de Deus. Também é uma forma de transmitir o Evangelho. Por isso a gente canta para adorar a Deus e também para decorar letras e músicas que firmem a nossa fé. É por isso que a gente não pode cantar qualquer música. É por isso que tem músicas que alguns cristãos cantam que não glorificam a Deus, sabia? Não é porque a música é cantada por um cantor cristão que a música é boa. Por exemplo, Sabor de Mel, todo mundo aqui deve conhecer. Aquela não é uma música ruim, aquela é uma música anticristã. Ah, mas Deus não pode exaltar quem foi abatido? Pode, é Ele que exalta o abatido e que abate o exaltado também. Mas aquela música é centrada no ser humano, ela não é centrada em Deus. E ela ensina a vingança, quando a Bíblia diz que nós devemos dar lugar à ira de Deus, porque a Ele pertence a vingança. Não devemos nos vingar de ninguém. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Por quê? Que espírito de vingança é esse? Esse não é o espírito do Evangelho. O espírito do Evangelho é: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas na cabeça dele. É figurado, não é para pegar a brasa e botar na cabeça do cara, não. É para deixar, como a gente diz, o camarada com a pulga atrás da orelha. Eu só fiz o mal a essa pessoa, por que ela está retribuindo o bem? Porque a gente dá o que tem. A gente tem o bem para dar. Cada um dá o que tem, irmãos. É isso. Então a gente deve escolher bem as músicas com que a gente deve louvar a Deus e com que a gente deve aconselhar e ensinar os irmãos. Terceira e última recomendação: devemos cantar. O texto fala que devemos cantar, ensinar e aconselhar uns aos outros com o quê?
com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração, ou com graça no coração, também pode ser assim. Aqui são descritas 3 formas de música presentes no culto cristão e na Bíblia. Os salmos é uma menção aos 150 salmos do Antigo Testamento. Devemos cantar os salmos, mas não somente os salmos. Alguns irmãos que, por ignorância bíblica, por serem mal instruídos, tá? Eu uso dizer assim, dizem que só devemos cantar os salmos para Deus, o nosso culto a Deus. Nem na Bíblia as pessoas cantavam só os salmos. Por que eu devo só cantar os salmos hoje? Que conversa é essa? Salmos, hinos. Hinos significa músicas que falam sobre Deus, mais especificamente sobre Cristo, a sua vida e a sua obra. E cânticos espirituais. Cânticos espirituais seja uma referência a canções de inspiração momentânea. No culto a Deus, às vezes, a gente está numa comunhão com o Senhor tão grande, numa adoração, que a gente começa a cantar música que nunca havia sido cantada antes por ninguém. Eu já vi isso acontecer algumas vezes, não sei se vocês já viram, ou se já tiveram essa experiência. Eu estava conversando com alguns amigos essa semana sobre esse texto, e um deles disse: isso já aconteceu comigo. É possível também, porque a Bíblia fala em 1 Coríntios 14, que alguns crentes podem cantar em línguas. É possível que lá na igreja em Corinto, alguns tenham cantado em línguas, tá? E outro irmão tenha feito a tradução, a interpretação, e a igreja tenha decorado aqueles hinos que foram cantados em línguas, e depois passou para fazer parte do repertório da igreja. Então devemos cantar a Deus com tudo que Ele merece, salmos, hinos e cânticos espirituais. E há muita música na Bíblia, irmãos. A Bíblia dá um valor muito grande para a música. Eu registrei aqui, cataloguei brevemente 17 músicas ou momentos de música na Bíblia, tá? Mas tem muitos outros. O cântico de Miriam, a irmã de Moisés, o cântico de os 150 salmos, Eliseu, que pedia para que se tocasse antes que ele profetizasse, o cântico de Ana, a mãe de Samuel, quando Deus lhe concedeu, quando Deus lhe abriu a madre e ela teve o maior juiz de Israel, que foi também profeta, também foi sacerdote, que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Samuel. Maria cantou também, Maria, a mãe do Salvador, o que a gente chama hoje de Magnificat. E o cântico de Maria a gente canta, né? Asaf Boba musicou aquele trecho, né, pastor? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder fez grandes coisas e com misericórdia tem demonstrado amor. Santo, 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 e por aí vai. Zacarias, o pai de João Batista, também cantou, a gente chama de Benedictus, o cântico que ele entoou, está lá em Lucas. Os anjos cantaram, a gente chama de glória em Excelsis, glória nas alturas, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Os anjos cantam, desde a criação, na verdade, eles cantam. Eles cantaram também quando Jesus nasceu, foi isso que eles cantaram. Simeão, quando Jesus foi apresentado no templo, ele pegou o menino Jesus ali nos braços. Deus tinha revelado que ele não morreria sem ver o Salvador. Ele disse: agora pode despedir o teu servo em paz, né? E ele cantou. Também a canção, naquela parábola que a gente chama de filho pródigo, né? O filho que volta, na verdade. Quando o irmão dele está voltando para casa, ele escuta de longe que está tendo uma festa em casa, e ele escuta que está tendo música, porque quando tem festa no povo de Deus sempre tem música, né? Em João capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, provavelmente aquele é um trecho de um hino. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e aí todas as coisas foram feitas por meio dele, enfim. Em Efésios 5,14, provavelmente nós temos ali um trecho de um hino. Por isso que se diz, Paulo diz lá: levanta, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Talvez esse trecho de um hino fosse cantado durante o batismo no primeiro século.
É uma referência de Isaías capítulo 60, aplicada a Cristo, tá? Também em 1 Timóteo 3,16, que diz assim: grande é o mistério da fé, ou da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Era um trecho de um hino que Paulo colocou na sua carta. Paulo gostava muito de música. Também 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 a 13, quando Paulo diz: esta palavra é digna de crédito. E aí vem o hino: se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. É uma advertência. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mas música que o povo de Deus cantava. Tiago 1,17 também era uma música. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Colossenses 1, do 15 ao 20, que eu já preguei aqui há algumas semanas, era um trecho de um hino cantado para Cristo, e muito provavelmente aquele trecho que a gente conhece como 1 Coríntios 13 era um hino já cantado muito antes do Renato Russo cantar. Muito antes. Na verdade, o trecho que Renato Russo cantava nem era da Bíblia, era uma adaptação da poesia de Camões. Então há muita música na Bíblia. Com a música a gente pode e deve fazer esse pastoreio mútuo. E como é que a gente faz isso? É quando a gente está conversando com o irmão e o irmão começa a dizer das dificuldades que está passando. Não tem problema, a gente deve ouvir. Diz: irmão, é assim mesmo. Mas lembra daquele hino que diz assim? E a gente cita um trecho de uma música cristã. Lembra daquele salmo que diz assim? E a gente faz das músicas que a gente canta a nossa própria fé, a nossa própria oração. E a gente pode estimular uns aos outros. Alguns irmãos que acham errado quando a gente canta músicas que estimulam a fé do irmão. Mas, irmãos, isso é bíblico. Nem todos os hinos que a gente canta para Deus na adoração são dirigidos necessariamente para Deus. Tu és fiel, Senhor. Nem toda música. Por exemplo, o Salmo 1. O Salmo 1 não é dirigido a Deus diretamente, é dirigido ao irmão. Lembram disso? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore frondosa, plantada à corrente de águas, que dá o seu fruto no devido tempo e nunca murchará. E aí vai, irmãos. E os salmos todos eram cantados. Veja que não é pecado. Tem muita gente falando besteira na internet, e não é qualquer pessoa não. Tem gente inteligente dizendo: não, o louvor tem que ser cristocêntrico. Tá bom, e o que é cristocêntrico? Estimular a fé do irmão com a música, dizendo: bem-aventurado você vai ser se você andar nos caminhos do Senhor. Isso não glorifica a Deus? Isso não é cristocêntrico? Ou não é teocêntrico? São argumentos humanos que não resistem à palavra de Deus. Devemos cantar para Deus: tu és fiel, Senhor, tu és grande. A gente canta Salmo 48, né? Grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. A gente canta: tu és fiel. Mas a gente canta também: se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir, estimulando outros irmãos. E assim a gente vai pastoreando uns aos outros. Deus dá muita importância à música. Deus gosta de música. Deus manda a gente cantar. Durante o período de louvor, não é um período para a gente, no culto, para a gente colocar a conversa em dia, não. Quando a gente está cantando, irmãos, a gente está numa dimensão espiritual tão elevada, mas tão elevada, que se a gente tivesse a consciência disso exata, a gente dava o devido valor a isso. Quer ver só? Leia comigo Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, 22. Eu vou esperar os irmãos abrirem. Hoje eu passei um pouquinho do tempo.
mas não tem problema não. Hebreus 12, 22 até o 24, se não dá tempo de ler agora, depois você leia. Diz o seguinte: quando nós estamos num culto, aonde é que a gente está? Mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos em reunião festiva, a igreja dos primogênitos, registrados nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Quando nós estamos num culto, reunidos para cultuar a Deus, nós chegamos nesse lugar, estamos diante dessas pessoas aqui. Os anjos e os crentes que já estão no céu estão louvando a Deus para sempre. Quando a gente começa a cantar, a gente está unindo as nossas vozes com as deles. Estamos diante de Deus, de Jesus, dos anjos, dos santos que estão nos céus. Não é momento para ficar conversando, não é momento para ficar pensando na conta de luz, é momento para exaltar Deus. Estamos num patamar elevado, espiritualmente falando. Por isso que a música é tão importante. Vocês que fazem a música aqui na igreja, que tocam os instrumentos, que cantam, devem levar o seu ministério muito a sério. Porque o momento da palavra não é o momento mais importante do culto. Não existe isso. O culto é um momento só. A oração é importante. Os dízimos e ofertas são importantes. A intercessão é importante. A confissão é importante. A ceia é importante. Ela não é mais santa do que Jesus. O culto de ceia não é mais importante que os outros. Importante é Jesus. Importante é o culto que a gente presta a Ele. E deve ser feito em todo momento. Da hora que a gente diz, irmãos, vamos começar, até o final, quando a gente diz, está encerrado. É importante para Deus a nossa adoração. Para concluir, irmãos, o ensino, o discipulado, a oração, a edificação, a adoração cristã são formas diversificadas de exercer o ministério que Deus tem para o seu povo, de abençoar uns aos outros e de adorar a Deus na terra e, conforme esse texto de Hebreus, também nos céus. Todos nós devemos nos envolver nesse processo, não apenas para alguns cristãos, não é. Todos devemos buscar a maturidade cristã e servir a Deus e aos irmãos. E para sermos devidamente usados por Deus, devemos nos encharcar da palavra dele. Devemos fazer com que a palavra de Cristo habite abundantemente em nós. Que Deus nos abençoe. Eu não vou orar, ainda dá tempo, pastor, cantar aquele hino. Eu pedi para o pastor e para a Miriam cantarem um hino que é muito, muito bonito. Vamos cantar e aí depois o pastor encerra.